Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã que o Senhor nos trouxe a tua santa graça. Nós te agradecemos pelo privilégio de estar servindo a ti. Nesta manhã nós pedimos que o Senhor possa enviar a atenção do Espírito sobre cada um de nós, para que assim nós possamos fazer aquilo que é de agrado aos teus olhos. Que o Senhor possa aceitar a nossa oração nesse momento, aceite os louvores, aceite esse culto diante de ti, Senhor Deus. Sabemos que não temos mérito nenhum para fazer a vontade de Deus, mas nós estamos aqui, mesmo pecadores, errantes como somos, mas pelo poder do Espírito Santo nós temos o poder, Senhor Deus, que não é nosso, é teu, de fazer aquilo que te agrada. Nós te pedimos nesse momento, continua conosco, nos conduz a fazer a tua obra em nome de Jesus. Amém. Será
abençoado, que o Senhor possa conceder o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que o Senhor possa se agradar daquilo que nós devemos fazer, não que nós temos poder mais pelo poder do Santo Espírito, para que nós venhamos ser pessoas melhores diante de Ti. Te agradecemos, continua conosco nesses momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado a todos. Quero deixar para a meditação dos irmãos os versículos que se encontram em Salmo 105. Que diz assim, os primeiros versículos, do 1 ao 3. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus efeitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas e glorificai-vos no teu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? E o versículo 4 ainda nos diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, que os irmãos sejam bem-vindos na casa do nosso Deus, né? Sintam aquele caloroso abraço do Espírito Santo na vida de cada um, tá bem? Que nós possamos nos alegrar por estarmos na casa de Deus, buscando a presença dele perpetuamente em nossa vida, amém? Sejam todos bem-vindos. Como é maravilhoso darmos início, né, a mais uma
e escola sabatina. E quero fazer uma pergunta a vocês, né? Quem está feliz, né, por vir hoje à casa do Senhor? Amém! Amém, glória a Deus, né? Então, eu também estou feliz, povo de Deus. Eu também estou feliz e Deus está feliz por hoje termos escolhido vir para cá. Então, veja o que é que diz aqui o comentário da lição. Então, é o dia de celebrar, né, pelo estudo diário da Palavra de Deus, né? Então, nos alegramos por estarmos aqui, por ver o rosto de vocês felizes, né, por terem escolhido estar aqui nesse dia abençoado. Vejam, nós fizemos durante a semana várias escolhas, né? E a gente pode ver que Deus também tinha uma escolha especial para uma pessoa escolhida. Deus tinha uma escolha para ele, mas será que essa pessoa aceitou a escolha de Deus? De imediato não, né? Então nós podemos observar que muitas vezes Deus tem uma escolha para nós e nós muitas vezes rejeitamos essa escolha. Então o que foi que aconteceu? Deus tinha uma escolha para Moisés, Deus fez um chamado para Moisés e Moisés deu várias desculpas, né? Na lição foram apresentadas 4 desculpas. E nós, quantas desculpas temos apresentado para o chamado de Deus? Né? Então, centenas de milhares. Pois é. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. É hora de nos levantarmos e cumprirmos o sonho de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. Como vamos fazer, né, o que Deus tem sonhado para nós e para a nossa igreja, se nós ficarmos dando desculpas? Então, mais uma vez, nós vamos refletir hoje na recapitulação da lição o chamado que Deus fez para Moisés, que também é para nós. E refletirmos, será que nós não estamos também dando as mesmas desculpas? Será que nós estamos realmente cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida e para a igreja? Será que não é isso que está fazendo com que a nossa igreja não avance? Também, será que não é isso que está fazendo com que a nossa vida esteja em atraso? Então, vamos, no decorrer da lição, ver o chamado, né, que Deus fez para Moisés e as negações que ele fez. Amém? Felicidade, irmãos. Então, nesse momento, vamos colocar de joelhos e vamos mais uma vez falar com nosso Deus. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, toda honra e toda glória, Senhor, seja dada ao teu santo. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu cuidado e porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã, Senhor. Se estamos aqui na tua casa nessa manhã, porque durante toda a semana o Senhor esteve conosco, cuidou de cada um de nós e direcionou os nossos passos. Nós queremos também, Senhor, que da mesma forma, nessa manhã o Senhor nos conduza, esteja conosco aqui através do teu Santo Espírito, que nesse sábado em que o Senhor separou para descansarmos, sermos restaurados física e espiritualmente, que nós possamos nos colocar em tuas mãos a cada instante que estiveres aqui. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã em que estaremos celebrando a ceia do Senhor, que nossos corações estejam abertos a receber a tua graça. Que possamos, Senhor, colocar fé naquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nesse momento em que vamos estudar a tua palavra, que a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos à influência do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito possa mais uma vez falar conosco e que ao ouvirmos a tua voz possamos nos sentir motivados a nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor continue dirigindo todo esse culto e que cada um de nós possamos sentir a tua presença aqui em nosso meio. Abençoa cada um destes teus filhos, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Nós
irmãos? Agora eu vou fazer a distribuição das classes. Os jovens com Carol e com Márcia e os outros dividir aqui na igreja mesmo para nós recapitular a escola sabatina. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento na Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Nesta manhã de sábado nós estamos diante do Teu templo, diante da Tua casa, diante da Tua face, para Te adorar. E pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa habitar em nós, Senhor. Que o Senhor possa preparar cada um de nós nesta manhã, para que, segundo o poder do Espírito Santo habitando em nós possamos ouvir a Tua voz. Segundo o meio da Tua palavra, em meio do pregador desta manhã, nós possamos sentir o poder de Ti fluir em nossa vida, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor possa falar anualmente conosco, Senhor Deus, para que assim nós venhamos abrir nossos olhos espirituais e levar uma vida de santidade diante de Ti, Senhor Deus. Nós pedimos também o derramamento do Espírito Santo, Senhor Deus, sobre as pessoas que têm dedicado o seu tempo para pregar o Evangelho, pelas pessoas missionárias, Senhor Deus, que têm deixado seus lares e andado de mundo afora para pregar o Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós pedimos pelos instrutores bíblicos, Senhor Deus, que têm tirado tempo, mesmo tendo trabalhos a fazer, mas têm tirado tempo para pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus, que nós não temos mérito nenhum, senão com o Teu poder, Senhor. Nós não fazemos isso porque o Senhor é um Deus que recebe recompensa, mas porque é um Deus de amor que nos salvou, que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Então nos capacita, Senhor, para que nós todos os dias venhamos nos prostrar diante de Ti, para Te adorar e fazer o mínimo, que é o mínimo que nós podemos fazer, é pregar o Teu Evangelho e Te adorar verdadeiramente, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pelo Senhor Jesus que derramado na cruz. Nessa manhã, nós clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Acordaram. Quero convidar aqui à frente
o qual essa igreja se comprometeu e está orando por eles a semana inteira. Quero convidar aqui à frente a nossa irmã Marcela, foi escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração. Como hoje é Santa Ceia do Senhor, nós vamos fazer hoje resumido, certo? Então nós vamos fazer uma oração pela nossa irmã Rosângela e família e mais uma oração pela nossa irmã Marcela, dando início ao novo ciclo de oração pela família. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Que pedimos, Senhor, que seja para a nossa irmã Rosângela, com todos os seus familiares. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, de bênção, de maravilha, toda a sua família. Da mesma forma, Senhor, e no mesmo Espírito, pedimos, ó Pai, abençoa a nossa irmã Marcela, toda a sua família, suas filhas. Te pedimos, Senhor, que aonde essas duas servas do Senhor, Pai, colocarem a planta dos seus pés, o Senhor possa abençoar esse lugar. Te pedimos que elas duas possam ser um grande exemplo, Pai, aonde quer que elas vão. Que elas possam, Senhor, levar a tua palavra, o teu evangelho, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Ide, então que elas possam ser mensageiras do Senhor. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, nós também vamos fazer uma oração por cada pedido de oração e cada agradecimento aqui colocado nessa caixinha. Lembrando que essa caixinha ela sempre fica na mesinha, à disposição de qualquer um dos irmãos, quando sentir a necessidade de estar colocando nas mãos de Deus aquilo que você mesmo, com as suas forças, não consegue. Então faça seus papéis, suas cartinhas, né? E coloque, deposite aqui dentro. Tenha certeza que no tempo determinado por Deus, Ele vai te dar a resposta dos teus clamores. Amém? Então curvemos também as nossas forças e vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, meu amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um sábado, Senhor Deus, poder estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor Deus, com o coração em alegria, Pai. E em alegria mais ainda, Senhor Deus, em poder trazer cada pedido de oração, Senhor Deus, e colocar diante de teu altar, Senhor Deus, diante de ti. Paizinho, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade em nossas vidas, Senhor Deus. Cada pedido de oração, Senhor Deus, por aqueles que estão necessitando, Paizinho, de um milagre em sua vida. Senhor Deus, Tu és o Deus conhecedor de todas as coisas, Senhor Deus. Deus onisciente, onipotente e onipresente. Tu sabes, Senhor Deus, o que cada um de nós estamos necessitando. Então, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa abençoar, Senhor Deus, todos aqueles que estão necessitando de um milagre, Senhor Deus, e de uma dádiva em sua vida. É em nome de Jesus que queremos te entregar, Paizinho, cada pedido de oração. E também queremos, Senhor Deus, com esse mesmo Espírito, Senhor Deus, de adoração, de oração a Ti, Senhor Deus, queremos também te entregar os nossos agradecimentos também, Senhor Deus, porque Tu és um Deus, Senhor Deus, um Deus de amor, Senhor Deus, Tu és o Deus perfeito, Pai. Que ama os Teus filhos, Senhor Deus, que por mais que nós não venhamos merecer, Pai, porque nós não merecemos, Senhor Deus, sequer esse ar que respiramos, Pai, mas o Senhor nos dá, nos concede a cada amanhecer. O Senhor nos concedeu, Paizinho, a morte do Teu Filho, Pai. Concedeste que Ele viesse a esse mundo, Senhor Deus, pecado, e morresse naquela cruz, Senhor Deus, nos dando direito, Senhor Deus, a uma salvação e direito novamente, Paizinho, de nos rendermos, Senhor Deus, a Ti. Então queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor Deus, por tudo, desde o ar que respiramos, a vida, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo isso, que o Senhor também possa receber, Senhor Deus, as nossas orações de agradecimento, que elas alcancem o céu, Paizinho, que o Senhor receba. Em nome de Jesus, que tudo isso te pedimos e já te agradecemos também.
Amém. Deus salve a igreja. Que a graça e a paz seja com todos. Mais uma vez, estendendo a todos o convite para os cultos de domingo e de quarta-feira. Como sempre está sendo lembrado aqui na igreja, que não existe só os cultos de sábado, mas também os cultos de domingo, quarta-feira, cultos de adoração, de estudo da palavra. Então, todos aqueles que puderem vir, mais uma vez, que estejam vindo, prestar culto a Deus nos outros dias de culto. Amém? Quero também lembrar a todos que após o culto vai haver o junto da panela. Então, estão todos convidados para permanecer e partilhar o alimento. Quero também lembrar que a cesta de arrecadação de alimentos também está disponível para todos aqueles que desejarem, que sentirem o desejo no coração e estarem trazendo alimentos para a doação. Bom, eu quero convidar neste momento os componentes da plataforma para estar se posicionando e o serviço de campo. Vamos orar, nosso Deus. Pai Celestial, nosso Pai Eterno, nossa gratidão ao Senhor por estar presente aqui conosco. Nós cremos, ó Deus, que habita em nosso meio e em cada um de nós por meio do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, não somente render graças ao Senhor, mas queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade com todo o nosso coração. Nós somos pecadores, temos nossas faltas, nossas falhas, e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que passa no nosso coração, e o Senhor sabe a origem dos nossos pensamentos. E pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas, que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, e que o Senhor aceite a nossa adoração a Ti, Deus. Que nessa manhã o Teu nome seja exaltado através da nossa adoração, e que o Senhor Jesus permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Queremos te adorar também, ó Deus, através dos dízimos e ofertas, devolvendo ao Senhor a parte que te corresponde. E obrigado por nos abençoar com saúde, com paz, com trabalho, com a vida financeira. Então nós queremos agradecer ao Senhor, devolvendo os dízimos e as ofertas a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pai, te agradeço mais uma vez de nós estar aqui na tua Santa Casa reunidos para fazer a tua obra, Pai. Também te agradeço pelos dízimos e ofertas, cada um que pôde dizimar e ofertar. E também nós te pedimos, Pai, aquele que não pôde ofertar e dizimar, que o Senhor possa abrir porta de emprego e que o Espírito Santo na vida de cada um deles, Pai. Esse nós te pedimos e te agradece. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom dia a você que veio à casa de Deus hoje, feliz sábado. Bom que você veio hoje para adorar ao Senhor, render a Ele os louvor e a gratidão que é digna. E hoje, um culto especial, nós fizemos o culto da ceia do Senhor. Eu queria ler com vocês aqui um verso bíblico. João capítulo 17. Todos encontraram? João 17, verso 3, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna, irmãos? Conhecer a Deus e a Jesus. O texto está dizendo isso, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queria refletir com vocês um pouco sobre a questão da vida cristã. O que é a vida cristã? Ou a vida eterna? Eu vou dizer que as duas são a mesma coisa. Como assim, pastor? Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala da vida eterna, ele não está se referindo apenas a uma existência eterna. E a vida eterna também, ela não se resume apenas quando Cristo voltar, e ela vai começar quando Cristo voltar. Em João 5,24, Jesus fala assim: quem crê no Filho de Deus, quem ouve a minha palavra, tem a vida eterna. Não, João 5,24. Em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna não é apenas por isso uma existência eterna. Não é viver para sempre. Mas ela começa aqui quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente passa a crer em Jesus, passa a crer em Deus. Isso quando começa a vida eterna. Mas o que é de fato a vida eterna da vida cristã, como Jesus disse: conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Essa palavra conhecer, esse verbo que tem aqui, eu te conheço, Martinho. Esse verbo, ele não é apenas um conhecimento de que ouviu falar, de que leu, eu li a Bíblia toda. Eu sei quem é Deus porque eu li a Bíblia toda. Eu sei quem é Jesus porque eu já li a Bíblia toda, eu já li o Novo Testamento todo, então eu sei quem é Jesus. Eu já ouvi falar, eu vou na igreja, eu ouço, algumas vezes eu vou na igreja, eu sei quem é Jesus. Não é esse conhecimento. A palavra aqui no original, ela tem um sentido mais profundo do que apenas conhecer de forma intelectual. E a linguagem da Bíblia é uma linguagem profunda. Não foi escrito em português. O português é muito complicado, né? Mas nas línguas originais do hebraico e grego, é uma língua, o significado das palavras são muito profundos. Então a palavra conhecer, ela significa ter conhecimento experimental. Algo que você experimenta. Né? Eu poderia dizer assim: essas uvas parecem ser doces. Ou são doces. Ou eu acho que é doce. É diferente de eu chupar uma uva dessa aqui e dizer assim: essa uva realmente é doce. Então, conhecer
que a Bíblia está falando, nós poderíamos resumir a vida cristã, né? A vida do cristão adventista, do cristão que serve a Deus, nós poderíamos resumir nesse texto aqui. Poderíamos resumir esse texto. A nossa vida, a vida do cristão, a vida eterna, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E entendendo que esse conhecimento não é apenas de ler ou de ouvir sobre, mas um conhecimento de relacionamento. Um conhecimento experimental. Um conhecimento experimental. E aí você pode imaginar, mas como assim, pastor? Pensa, para aqueles que são casados, ou que têm amigos bem próximos, não vai ser difícil entender. Não é difícil de entender. O pai ou mãe, né, também que conhece bem os seus filhos, né? Ou seja, sabe exatamente quem é quem, o que gosta, o que pensa, né? As necessidades. E esse conhecimento de Deus que nós precisamos desenvolver, como Jesus disse, que a gente precisa conhecer a Deus e a Ele mesmo, é esse conhecimento de relacionamento. Ele diz para os discípulos, aliás, para os discípulos não, ele diz para um grupo de ouvintes, que fala assim: vocês examinam as Escrituras porque acreditam que nelas têm as palavras da vida eterna. E realmente, elas testificam de mim. Então, a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, não apenas por ler, ou por cumprir um requisito para conhecer doutrinas, mas que a gente passa a ler a Bíblia para conhecer quem é Jesus para mim, quem é Deus para mim. A vida de Cristo, a vida de Deus passa a fazer parte, ou passa a ser a minha vida. E os meus interesses começam agora a se parecer mais com os interesses dele. Meus pensamentos começam a se parecer com os pensamentos dele. Mas como é que sabe? Aí você fala, mas como assim saber o que Deus pensa? Porque o pensamento dele está revelado na Bíblia. Né? Jesus disse, as Escrituras testificam de mim. Né? Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu através do seu servo, do seu anjo, através do seu servo João. Então, irmãos, como eu disse, nós podemos resumir a nossa vida nesse verso, nesse sentido, nós conhecemos a Deus. E esse conhecimento, ele transforma a nossa vida. Ele é um conhecimento que muda. Ele muda a nossa maneira de viver. Ele mexe com o nosso comportamento, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com nossas expectativas, com nossos planos, com tudo. Com tudo. O conhecimento de Jesus, ele transforma a nossa vida. E quanto mais a gente conhece, mais a gente... E aqui eu falo para todos, se você pode pensar assim, mas as crianças vão entender isso? Vão, da mesma forma que a criança também pode conhecer Jesus, a criança pode conhecer Deus através das histórias da sua palavra, do relacionamento com Deus, do exemplo dos pais. Porque esse conhecimento, ele passa a fazer parte da nossa vida de forma experimental. As pessoas que estão ao nosso redor são também influenciadas por essa vida. Ou seja, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu conheço Deus, que a sua vida passa a fazer parte da minha vida, então as pessoas elas também são influenciadas pela minha vida. E esse é o ideal que nós precisamos buscar. Às vezes o que dificulta na vida cristã é que algumas pessoas, eu acho que já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir, a repetição é importante, é que algumas pessoas, quando falamos de nós, do nosso meio, baseamos a vida cristã no que pode e no que não pode, no que é pecado e no que não é pecado. Isso pode, eu posso fazer. Isso não pode, eu não posso fazer. Isso é pecado? Então eu não posso fazer. Mas eu acabo fazendo. E às vezes a pessoa fica nesse conflito. E
quando a gente passa a ter um relacionamento com Jesus, a gente não se preocupa com essas coisas. Isso não quer dizer que agora eu vou viver uma vida de liberdade, não. Quando eu procuro conhecer Jesus, então eu vou querer saber o que interessa a Ele. E eu quero fazer porque agrada a Ele. Né? E eu quero fazer porque agrada a Ele. Às vezes a gente fica fazendo cobranças uns aos outros na igreja, mas vocês percebem que não resolve muita coisa, não resolve muito. Já perceberam que não resolve muito? Né? Eu estava pensando nisso, a gente às vezes cobra por horários, né? Mas desde o pessoal adventista do sétimo dia que a gente cobra por horário comprado. A gente cobra pela que a gente cumpre horário na igreja. São 25 anos já que eu escuto. Vamos chegar no horário, vamos chegar no dia. E nunca mudou. No sentido de que a cobrança não muda. E que a cobrança não muda. Ah, é para lembrar, não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe das responsabilidades. Todos nós sabemos das responsabilidades. Eu não quero dizer aqui, não quero ter autoridade de ninguém aqui, mas a nossa vida se resume nessa questão de relacionamento. O que eu vou fazer, eu não vou fazer porque os outros estão me cobrando. Eu vou fazer porque os outros estão me cobrando. Eu vou fazer porque Deus quer que eu faça, Deus gosta que eu faça assim. Eu sei que Ele quer que eu chegue cedo, eu sei que Ele quer que eu faça o certo. E se cada um pensar dessa forma, esse é o ideal, como diz a utopia. Se cada um pensar dessa forma, então ninguém vai ficar puxando o dedo de ninguém, enchendo a paciência de ninguém. Né? É claro que a gente precisa estabelecer limites, regras, enfim. Tem que ter, né? Limites, as regras, em todos os lugares, para se manter a ordem. Mas o que se trata na vida cristã, irmãos, a gente precisa entender que a nossa vida precisa estar pautada nisso aqui. Nossa vida precisa estar pautada nisso aqui. Os discípulos, antes da ceia, eles não tinham essa compreensão ainda da vida eterna. Eles não tinham essa compreensão, vamos dizer assim, não tinham o senso do que era ruim realmente, do que era pecado para eles, de forma clara. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo, é só a gente olhar o que João escreveu e o que Pedro escreveu. O que eles escreveram não foi o que Pedro e João escreveu foi depois que foram transformados por Jesus. O que eles escreveram foi depois que foram transformados por Jesus. Então, esse conhecimento que vem através do estudo da Bíblia, da oração, do relacionamento com Deus, e graças a Deus, pela presença de Jesus em nós, por meio do Espírito Santo, então a nossa vida ela vai fluir nessa direção de fazer aquilo, de realmente fazer o que agrada a Deus. Eu não estou dizendo que nós não vamos cometer falhas. Não é isso que eu estou falando. Jesus não deixou, Jesus não falou isso. Mas Ele disse que se nós buscarmos conhecer a Ele, nós teremos, nós podemos ter a vida eterna, porque é uma promessa dele. Aquele que crê em mim, que ouve as minhas palavras, tem a vida eterna. Então assim, tem a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Estava falando disso. Estava falando com Deus que falando disso dele. A vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que é o Senhor de Deus. Ele estava dizendo. E aqui é uma oração sacerdotal dele. Então, irmãos, o meu sonho, para mim e para vocês, como a minha igreja, é que vivamos esse ideal. Que a nossa vida ela seja direcionada nesse sentido aqui, de conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E refletir na minha vida a pessoa de Jesus.
É claro, eu tenho a plena consciência de que eu não tenho em mim, e eu queria que você entendesse isso também, que nós não temos em nós mesmos essa capacidade de refletir Jesus por nós mesmos. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo, do Espírito Santo em nós, porque é a presença de Jesus em nós. É a presença de Jesus em nós. Hoje a ceia do Senhor, vai participar das empenhas da ceia, o lava-pés, o pão sem fermento, o suco de uva não fermentado, são símbolos, né, da vida de Cristo. É um símbolo que nos reconcilia com Deus. É um símbolo de renovação, um símbolo de recomeço. De recomeço. Como eu disse a Deus, não, Pedro, quem já se lavou nessa semana não precisa mais, só lavar os pés. Né? E os pés, lava-pés, é o símbolo maior que nós podemos ter de humildade. Jesus, quando ele coloca, se você ler no João 13, né? Quando Jesus coloca a toalha sobre seus ombros e vai lavar os pés dos discípulos, ele assume a função e a forma de servo, de escravo. Né? E aí João diz que depois que lavou os pés dos discípulos, ele disse assim: assim como eu fiz para vocês, deu exemplo para vocês, então quero que vocês façam também com os outros. É a maior lição de humildade, de liderança, de consideração pelo outro. É você dizer assim: eu não sou melhor do que você, eu vou lavar os seus pés, eu não sou. As pessoas, elas chegavam nas casas, naquela época, chegavam nas casas, elas não tomavam banho quando chegavam na casa, mas lavavam os pés porque os pés estavam sujos de poeira. E não era todo mundo que lavava. Tem algumas casas que tinham alguns servos para fazer aquela função de lavar os pés. Você já viu? Tipo assim, na cultura da época, que só serve para fazer isso daí, ou manda, entendeu? Jesus assumiu essa função, essa posição. Então, ele se fez humilde e nos ensinou o que é ser humilde. E quando nós participarmos aqui do lava-pés, nós estaremos também fazendo a mesma coisa. E diz: toda vez que vocês fizerem isso, está na memória aqui. Então já são mais de 2.000 anos. Milhares e milhares e milhares de cristãos celebrando a ceia pelo mundo afora, seguindo o exemplo de Jesus. E hoje nós temos o privilégio de poder participar. Estou aqui no grupo, em algum lugar do mundo, para algumas pessoas, né? Mas hoje ele está presente conosco e nós iremos participar desse momento. Nós iremos participar, renovando a nossa vida com ele. E é assim que nós conhecemos a ele também. Quando nós ouvindo a sua palavra, seguindo a sua palavra, conhecemos a ele, nós passamos a viver a vida dele. Deus abençoe cada um, que esse sentimento esteja no seu coração ao passar a palavra deles e que todos os irmãos da ceia. Amém? Nós iremos agora, nós temos ali 10 bacias, né, irmãos? Eu acho que dá para todos os casais casados, né? E as mulheres solteiras primeiro, né? Os casais casados e as mulheres solteiras, depois os outros. Eu acho que dá para ir quase todo mundo. Tem aqui pouca gente. Então, nesse momento, a gente vai, enquanto a gente vai ouvir algumas músicas tocando, a gente vai participar aqui do lado do lava-pés e depois a gente volta para dar continuidade aqui assim. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus amado, nosso Pai, nos ensina, Senhor, nos ajuda a conhecer quem é o Senhor para cada um de nós, quem é o Senhor Jesus para cada um de nós. Hoje estamos participando da ceia do Senhor. Nos ensina a ser humildes com Jesus. Nos ensina a ser dependentes do Senhor. Nos ensina a conhecer a Ti por experiência, na prática, quem é Jesus. E nós queremos dessa forma, Deus, seguir o exemplo de Cristo, lavando os pés uns dos outros. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Carol, coloca um baixinho para a gente ouvir e Hans vai organizando para
Podem ir se dirigindo aqui para o lado para participarem do lado da festa. Meus queridos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 23 e 24. Depois vamos nos ajoelhar para a oração e eu vou distribuir o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nesse momento nós iremos nos ajoelhar, aqueles que puderem ajoelhar, os que passaram pela lado pés, iremos orar pelo pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós
queremos agradecer ao Senhor pela bondade e a misericórdia do Senhor, nos permitir, ó Deus, participar desse símbolo tão importante que o Senhor nos deixou para nós. Nós somos pecadores, somos falhos de Deus, e por isso nós precisamos do Senhor em nossa vida. Nós já participamos do lava-pés de Deus, iremos agora participar do pão que simboliza o corpo de Cristo. E esse pão de Deus, que é representado na forma de pão de trigo sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo, Deus, pedimos que o Senhor, de forma real, através do Teu poder e da Tua graça, nos abençoe com o poder do Espírito Santo, nos alimentando, ó Deus, do pão do céu que é o Senhor Jesus. Limpa o nosso coração, ó Deus, a nossa vida, a nossa mente, para que possamos participar desse simbolismo. Que nenhum aqui, ó Deus, participe de forma digna. Por isso pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, a nossa vida, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Então, todos que participaram do lava-pé, os adultos, fiquem em pé. Vou passar em aí. Você pega somente o seu, ok? Pega só o seu e espera quando a gente para todos que forem participar e chegar aqui a gente participa juntos, tá bom? Eu vou começar do final para cá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Todos? Legal? Vamos participar juntos.
Com a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 e 26, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento nós iremos ajoelhar os que participaram do pão e a gente orar pelo suco. Santo Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença novamente para orarmos, ó Deus, pelo suco de uva que representa simbolicamente o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E pedimos ao Senhor Deus que limpe o nosso coração, purifique o nosso coração, pois queremos, ó Deus, ser limpos e puros de coração. E sabemos que só é possível, Deus, por meio do sangue de Jesus. Aceita-nos na Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre esse suco, por Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, ficamos em pé, participaram do bom, e eu vou fazer o mesmo processo lá de trás para cá. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Vamos participar juntos do suco.
esse mesmo conhecimento nos leva à obediência, nos leva a viver uma vida com Jesus, né? Uma vida para Jesus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós aprendemos a amar. Quanto mais nós amamos a Jesus, mais nós nos doamos por Ele e pelo próximo também. Que Deus nos ajude para que cada dia a partir de agora possamos conhecer mais a pessoa de Jesus. Que possamos intensificar o nosso relacionamento com Ele, através do estudo da Bíblia diário, da oração, do serviço, para que possamos ter uma vida que agrada a Deus. Amém? Tenho a certeza de que ao participar da ceia hoje, você esteve renovando o seu compromisso com Cristo. Você esteve renovando a sua vida com Deus. Amém? Vamos cantar, eu não vou para Micaela, o hino oficial da nossa igreja, Micaela, Bendita Esperança. Deus, a nossa esperança é que quando o Senhor Jesus voltar, o Deus Espírito para o céu, que possamos celebrar a ceia todos juntos, em que o Senhor estará celebrando a ceia, o Deus, e nos servir. Muito obrigado, Deus, pela esperança da volta de Jesus que o Senhor colocou em nosso coração. Nos ajude, Deus, a permanecermos firmes na caminhada cristã, a cada dia aprendendo mais sobre o Senhor e sobre o Senhor Jesus. Que o Senhor transforme a nossa vida. E que, assim como o Senhor disse, que voltarei para nos buscar, quando o Senhor voltar, que possamos subir contigo. Nós pedimos que permaneça conosco. Nós oramos desde já pela presença do Senhor em nosso meio, nesse dia. Também oramos e agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos proveu, Deus, e daqui a pouco iremos almoçar juntos, permanecendo na tua presença, que o Senhor continue conosco também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.